Olá pessoal, como eu tinha falado para vocês, vamos entender essas acusações aqui, né? E agora o estudo assombrado pelo passado. As acusações que tinha acontecido antes, né? O castigo que eles sofreram e agora eles estão assombrados pelo passado que aconteceu. Então é o estudo de agora, para dar continuidade, que nem eu prometi, tá bom? Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo também. Assombrado pelo passado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse estudo das tuas santas palavras e que o Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração para entendê-la. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por mais um estudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, meus queridos, nós vimos aqui as acusações, né, que alguns das tribos fizeram, sem saber porque aquele povo tinha feito um templo após o Jordão, passado o Jordão, e aí eles sofreram muito antes. Não foi pouco os que morreram. E agora eles estavam assombrados por aquele templo, achando que o povo estava apostatado de novo. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus. Assombrado pelo passado. Tá bom? Muito bem. Dizem que é o ditado, né? Gato escardado, né? Tem medo de água fria, né? Dizem aí que gato escardado tem medo de água fria. Ou seja, um gato jogado numa água quente, depois mandando água fria nele, não é muito bom. Amados, nós não podemos ser assombrados pelo passado, tá? E tirar conclusões apressadas e levantar acusações contra as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Entendeu? Vamos ler aqui Josué capítulo 22. Já estou aqui em Josué capítulo 22, versículo 13 e 15. Olha o que está escrito aqui, tá? Josué capítulo 22, versículo 13 e 15. Indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram dizendo, isso é o versículo 15, né? Mas quando você olha o versículo 13, eles falam, e os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, né? Enviaram aos filhos de Israel para a terra de Gade, né? E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e diz os príncipes, com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça de cada, né, de casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Ou seja, nós já lemos isso daqui, no outro estudo. Mas, meu querido, aqui, quando nós lemos esses versículos aqui e vemos o que Finéias, né? E os outros líderes que foram a delegações, né? Eles começaram a falar sobre a apostasia que tinha acontecido no passado. Eles se lembraram da apostasia do passado como base o que está no livro de Números, capítulo 25, que fala da apostasia de Israel, quando Finéias se colocou ao lado de Deus, né, e obedeceu a ordem de Deus. Finéias, vendo, né, você percebe ali na história, né, de Números, capítulo 25, você lendo, veja que a apostasia ali era Baal, né? Foi grande essa apostasia.
na vista do próprio profeta Moisés, tá? Onde um homem trouxe uma mulher medianita para a sua tenda, se deitar com ela. E meu irmão Finéias levantou no meio da congregação ali que estava tendo, né? Pegou uma lança e seguiu aquele homem com aquela mulher. Quando eles entraram na tenda, ele enfiou a espada, a lança naqueles dois, que ultrapassou os dois, tá? No ventre. A história conta isso para nós, né? Eles desobedeceram a ordem de Deus, aquele homem, aquele israelita, e fizeram uma afronta a Moisés ainda, passando com a mulher para se deitar com ela na tenda dele. Querido, ele pegou uma lança e atravessou os dois pelo ventre. Tá? Aí a praga cessou contra os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000 pessoas morreram por causa dessa apostasia. Então, ele estava gato escaldado, tem medo de água fria, que eu falei. Eles estavam assombrados com o que aconteceu antes. E agora, essas tribos que passaram, levantaram um altar, e eles não sabiam para que eles estavam fazendo aquilo. Mas não pode sair acusando, né? Sem saber o que é. Então, eles vendo o que a apostasia o Baal fez, né? Foi 24.000 ali que morreram. Então, queridos, com base na apostasia, falada aqui em Números capítulo 25, os mesmos sacerdotes, como Finéias, agora, juntamente com as delegações, foram conversar com as 12 tribos. Com as duas tribos, desculpa, e meia. As duas tribos e meia. Eles saíram e foram conversar. Que construção era aquela que ele estava fazendo? Que altar era aquele que ele estava fazendo do outro lado do Jordão? Aí eles imaginaram que estivesse apostatando aquele povo. Veja que eles, né, e as delegações e Finéias já acusaram que aqueles povos ali, aquelas duas tribos e meia, poderia trazer maldição ao povo de Israel de novo, como aconteceu no passado. Assombrado pelos passados ele estava, tá? Então eles pensavam que isso ia acontecer de novo com o povo de Israel. Ou seja, eles tinham medo que acontecesse o mesmo que tinha acontecido ali em Números capítulo 25. Amados, queridos, todos nós temos experiência negativas do passado, né? Que moldaram a maneira como lutaremos no futuro. Todos nós. Mas não podemos julgar, levantar falsas acusações, queridos, sem saber da verdade primeiro. Tá? Com a graça de Deus, deveremos estudar cada caso específico, individualmente, e não ficar imaginando coisas. Devemos estudar os casos das pessoas individualmente, e não ficar aumentando coisas e levantando questões. Tá? Lembre-se das palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 18, você lembra? Tá? Em caso de desconfiança, ou intrigas, ou conflitos, veja que Jesus disse em Mateus 18, versículo 15. Vamos ver, já estamos aqui mesmo, vamos ver o que o Senhor falou. Jesus disse, Mateus 18, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, vá conversar, arguí-lo, vá conversar com ele secretamente, sozinho. Tenta conversar com ele. Se teu irmão pecar contra ti, né? Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão.
Jesus está falando aqui em Mateus 18, versículo 15. Tá? Como se deve tratar a um irmão culpado. Está escrito aqui. Então Jesus, vou repetir, se teu irmão pecar contra ti, vai guiá-lo entre ti e ele só ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo ou duas pessoas para que pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Deus ainda fala, se ele não te seguir, não ganhar teu irmão, leva 2 pessoas, 3, para ouvir tudo aquilo que ele está dizendo, conversa com ele. Verso 17, e se ele não os atender, diz à igreja, ou seja, leva ao pastor, que cuida do rebanho. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil, né, e publicano. Aí tu pode deserdar ele, porque ele não quer nada. Foi 3 tentativas, né, queridos? Veja, né, que todos nós temos experiências também negativas. Veja, todos os passos Jesus nos ensinou aqui. Nesse livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. 3 tentativas. Tá? A maioria pode ser resolvidas em uma conversa particular, meu irmão. A maioria dos problemas pode ser resolvida em uma conversa particular. Tá? Mas, se não resolver, leve ou 2 ou 3 pessoas como testemunha e converse com seu irmão. Ora, com ele, né? Deus fala, ore também com ele. Isso é necessário, tá? Chore se for preciso, chore com ele. Se é necessário. Se não resolver, aí traga ao pastor, o líder da igreja, para que a igreja analise o assunto dele. Temos que respeitar essas pessoas que Jesus nos deu em Mateus 18, querido. Todos nós erramos. Nós temos que respeitar isso. Você, observando tudo isso, essa foi a orientação segunda por Finéias. Finéias fez isso. Finéias foi lá conversar. Levou alguns líderes para conversar. Tá? Ele foi até as 2 tribos e meia. E conversaram e chegaram a uma conclusão pacífica. Muito pacífica. Você entende? Não saiu de uma vez e foi até eles para guerrear e matá-los com medo do que já tinha acontecido antes. Primeiro foram ouvi-los. E ali, quando ouviu eles, com os líderes, então houve uma ordenança pacífica ali. O Finéias fez isso. Tá? Muito bem. Isso aqui é a conclusão desse estudo que nós fizemos agora há pouco. Acusações. Tá? E aí vem assombrados pelo passado. Me perdoe, tá? Desculpa, porque é ao vivo e é assim mesmo. Tá bom? Muito bem. Próximo estudo é amanhã de manhã. Uma resposta gentil. Vamos entender tudo isso daqui, que nós estamos estudando agora, e uma resposta gentil. Vamos ver a resposta gentil? É amanhã de manhã. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal, vamos junto nessa batalha, né? Nessa batalha que Jesus nos ensinou de Mateus capítulo 18.
né? Ouvindo, sendo tardio em se irar, né? Conversando com seu irmão particular. Se não tiver jeito, leva testemunhas para ajudar, para conversar, né? Se não tiver jeito, leva até a igreja o assunto, leva até o pastor, vai se decidir em comunhão. Se ele ainda não aceitar, então ele é gentil e publicano. Assim como a Bíblia fala. Aí não tem jeito, né, queridos? Né? Então Finéias tomou uma decisão, né, diferente da que ele tomou antes, né? Foi conversar, foi tentar ajeitar e viram que aquelas 2,5 tribos, não estavam fazendo nada de apostasia, mas nós vamos entender mais no estudo de amanhã, tá bom? Tchau, pessoal, fica com a paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês. Dá um like, dá um joinha, compartilhando o canal. Tá? Se inscreve no canal aí, poucas pessoas se inscrevendo, hein? Tchau.